gente, vamos dar início aqui à nossa aulinha de hoje, que é a caixa cartonada. E primeiro eu queria mostrar pra vocês como vocês vão fazer as impressões das artes, né, do material que nós vamos utilizar aí pra fazer a caixa cartonada. Então eu vou precisar de uma arte pra frente da caixa. Essa arte ela pode ser impressa no papel A4, né, se você tiver uma impressora que imprime sem borda, você vai poder utilizar ela aí como um recurso pra ajudar na hora de fazer a caixa. Mas se você não tiver, você imprime o máximo de tamanho que der, né, na sua impressora. Se ela tiver uma bordinha de, às vezes, se eu não me engano, é 3 milímetros que ela dá de diferença, né. Vamos colocar aqui só pra mostrar pra vocês. A maioria das impressoras, elas não imprimem sem borda, elas dão mais ou menos essa diferençazinha. Não tem problema, vocês podem imprimir assim também. A impressão sem borda, ela vai ajudar, mas ela não é uma regra. Então, vocês podem imprimir na impressorinha de vocês. O verso, eu vou também precisar de uma folha A4. Então, tanto a frente como o verso, eu vou precisar que a arte seja impressa numa folha A4. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão posicionar a arte, né? Vocês vão deixar uma parte sobrando pra poder fazer a vira. E vão deixar a arte mais centralizada. Mas já eu explico como é que vai funcionar isso pra vocês. Essa partezinha aqui, da cor sólida ou estampa, nós vamos precisar de 3 folhas. Então você pode colocar uma cor só, que é o jeito que eu gosto de fazer, ou só rosa, ou só azul, de acordo com a capa da caixa, né, pra ficar tudo combinando. Ou você pode também usar uma estampa. Eu acho melhor usar cor sólida, acho que as emendas ficam mais bem escondidinhas. Então vocês podem usar o que vocês quiserem. E é a mesma coisa aqui da frente, né? Então, vocês vão imprimir 3 vezes a folha 4 e dentro da caixa a gente vai ter uma guarda. Nessa guarda vocês podem colocar fotos, nome, frases, o que o cliente de vocês preferirem. Então, essa guarda ela vai ser no tamanho 20 por 23, ela é 23 de largura, né, e 20 de altura. Então, vocês podem fazer a arte de acordo com o que vocês quiserem. Eu já deixei as minhas artes aqui prontinhas para facilitar o processo com vocês. Então, estão aqui as minhas 3 folhas onde eu vou fazer o empastamento da caixinha, né? Da caixinha propriamente dita. Aqui eu vou ter a minha capa e aqui eu vou ter o meu verso. E aqui eu vou ter a minha guarda. Nesse caso, eu não vou escrever nome e nem nada, porque foi a opção da cliente. Então, eu vou trabalhar só mesmo com as estampas. Então, explicando para vocês um pouquinho de como funciona a criação da arte na caixa, eu preciso que vocês criem a arte mais ou menos assim, ó. Deixando ela mais centralizada, porque se vocês utilizarem a folha todinha, né, no caso, colocarem a arte na folha todinha, quando vocês virarem essa borda que ela vai pra dentro do empastamento, vocês vão perder a arte, entendeu? Vocês vão acabar perdendo a arte. Por exemplo, se eu aumentasse aqui os meus animaizinhos, quando eu fosse virar, esse pé dessa girafa ia pra fora. Quando eu fosse virar, né, meu empastamento, o pé dessa zebrinha iria pra fora. Então, eu preciso que a minha arte esteja centralizada, seja com o nome, seja com a frase, o que vocês quiserem que fique aqui na tampa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as medidas bem certinhas pra vocês, então não tem erro de fazer. Na parte de trás, eu sempre gosto de colocar a minha logomarca ou colocar que foi criado pela gente, né, pro cliente ou a pessoa que vai receber. Geralmente essa caixa ela é muito dada de presente, então quem receber já vai saber quem foi que fez, né, e futuramente ele pode entrar em contato com você para pedir alguma coisa. Então sempre identifiquem o produto de vocês, seja um caderno, seja uma caneca, sempre coloquem a logomarca para a pessoa que receber sempre saber de onde veio esse produto. Então, de impressão é mais ou menos isso. Eu vou começar a imprimir tudinho agora e a gente prossegue aí com a criação da nossa caixinha. Tô aqui com todas as minhas artes impressas, ó. Que é a guarda, a partezinha de trás. Esse aqui eu imprimi na impressora normal pra vocês verem que também dá certo. Aí a capa da frente e as 3 partes que a gente vai empastar o becinho, né?
Então agora eu vou laminar todas. Você pode laminar do BOPP da sua preferência. Eu vou colocar todos eles no fosco, porque eu acho melhor, acho mais bonito. Então vou começar agora aqui a laminação, aí eu já venho pra gente dar continuidade. Tudo já laminado e refilado, vocês podem até perceber que já perdeu o brilho. E vamos aí para algumas especificações, né? Tudo aqui foi impresso no papel glossy adesivo 130 gramas, mas você também consegue fazer no 115. Então, ó, é feito no papel adesivo, todas as partes foram laminadas, é muito importante isso, tá, gente? Inclusive a guarda. E outro detalhe bem importante é que vocês não refilem as folhas. Ó, vocês cortem só o excesso do BOPP, se tiver, né? No caso que eu já cortei. Então, ó, estão todas as minhas partes aqui, inclusive essas, ó, também todas laminadas. E não refila porque a gente vai precisar de cada milímetro desse papel aqui para fazer a nossa caixa. Então, vamos começar agora com os cortes dos papelões. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. Esse aqui é o papelão que eu vou utilizar. Ele tem 1,7, né, de espessura. Ele é um Paraná mesmo. E a frente dele é branca. Ó, se vocês não encontrarem esse papelão com a frente branca, vocês podem revestir a parte interna com algum papel que vocês têm aí. Um papel 180 ou um Color Plus, né, também pode ser colorido, mas eu por aqui utilizo esse. Então eu vou deixar aqui passando na tela para vocês a tabelinha com todas as medidas, e a única coisa que eu vou fazer agora é seguir essas medidas e começar a rabiscar aqui o meu papelão. Então eu pego a régua, pego a caneta e vou começando a desenhar o molde. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse desenho. Então vamos lá, tô aqui com meu papelzinho com as medidas e eu vou começar. Eu sempre pego uma das pontas e começo marcando 12 centímetros, porque é a altura da minha caixa. Então eu marco aqui num ponto, marco em cima, dou só um tracinho mesmo pra marcar e marco aqui embaixo. Depois que eu traço esses 3 pontos, eu coloco a minha régua no centro deles aqui, ó, pra eu vir passar meu traço principal. Fiz a minha linha principal, agora eu vou vir aqui pra cima e faço a mesma coisa, com os mesmos 12 centímetros. Então eu venho marcando novamente, bato a régua aqui, ó, pra zerar 12 centímetros. Então, depois de fazer esse, agora sim eu vou começar com as medidas principais da caixa. Então, eu venho aqui na medida interna, que é esse 22,5 por 18,5, e começo a medir. Então, tanto faz aqui o lado. Então, eu vou começar aqui com o 22,5, então eu encosto a minha régua aqui, ó, e marco 22,5, praticamente o mesmo procedimento. Depois dos 22,5, eu venho aqui e marco os 18,5. E agora, para finalizar a nossa marcação, eu venho aqui, ó, nesse de baixo que não tem o limite ainda de onde eu vou cortar, né? Aí eu marco aqui os mesmos 12 centímetros, ó. Que no caso, aqui, 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 aqui serão a altura da nossa caixa, né? Então eu preciso que todos esses lados estejam com 12 centímetros de altura. Tem que
aqui eu faço a mesma coisa. Vou fazer também nesse lado aqui, que também não tem ainda a sua marcação. Então, gente, a nossa caixinha aqui, ela tá toda demarcada já, ó. E eu preciso fazer só um último ajuste pra poder o corte dela sair perfeito. Então, gente, esse último ajuste, eu vou escolher um dos lados, né? Seja a parte de cima ou seja essas laterais, eu vou escolher um deles. Eu sempre gosto de fazer aqui nessa parte de cima e eu vou demarcar 3 milímetros para cada lado. Então, mais na frente vocês vão entender para que vai servir esses 3 milímetros. Então, ó, eu marco um e marco o outro. E aí eu venho com a minha régua, ó, e passo um tracejado aqui. Eu vou passar só nessa partezinha que vai de encontro, ó, aqui. E pegando aqui o gancho, eu passo aqui. Esses 3 milímetros, eles vão ajudar na hora que a gente for fazer a colagem das caixas. Vou aproximar aqui um pouquinho mais pra vocês verem o que foi que eu fiz, ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se foca. Pronto. Então, eu coloquei 3 milímetros aqui e 3 milímetros lá do outro lado. Vou fazer essa mesma coisa aqui do outro lado, ó. Ó, eu fiz aqui, eu vou marcar aqui um X onde eu preciso fazer. Fiz aqui, vou fazer aqui e vou fazer aqui. Tá bom? Então, eu vou marcar agora os 3 milímetros deste outro ladinho aqui. Então, depois de realizar toda a nossa marcação, agora a gente vai começar com os cortes. Então, eu vou utilizar o estilete e vou já deixar aqui do lado um alicatezinho para eu poder ficar retirando a ponta do estilete. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Mas esse aqui ainda dá pra usar um pouquinho, mas é muito simples. É só quebrar aqui, ó, que seu estilete vai ficar afiadinho. Tomem cuidado, gente, com essa parte. Realmente façam aí com cautela, porque pode ser que escorregue, né, da mão de vocês o estilete e, enfim, né, possa acontecer o pior. Mas façam devagarinho que vai dar certo. E se vocês perceberem que ele tá começando a ficar cego, vocês vão e quebram a ponta. Então eu vou cortando aqui e quando chegar mais na parte de dentro, que requer uma atenção específica, aí a gente volta aqui pra conversar. Pronto, já retirei o excesso e agora a gente vai começar a fazer os cortes mais importantes. Então, ó, o primeiro corte que eu faço é nessa segunda linha aqui, ó. Vou fazer primeiro neles, bem devagar, com muita cautela, pra não passar desse limite aqui, ó. Não posso passar desse limite. Então, ó, vou cortando aqui com calma. Se a ponta do estilete estiver cega, eu corto. E agora, ó, eu corto aqui, batendo aqui esses 90 graus. Então, eu corto aqui, ó. E vai sair o meu primeiro quadradinho. Então, eu faço isso em todos os outros lados, nos outros 4 lados. Então, eu começo aqui por essa, ó, vocês estão vendo aqui, né? Então, eu começo por essa aqui e depois bato esse quadro lá, do outro lado. Então,
agora, com todas as partes recortadas, a gente vai começar a fazer os vincos. Os vincos aqui no papelão, a gente faz passando o estilete de uma forma mais leve. O nosso intuito não é cortar, e sim marcar aqui as primeiras camadas, ó. Então, eu passo o meu estilete de leve e vejo se ele dobrou, ó. O intuito da gente é fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso nos 4 lados. Com muita cautela, eu vou vincando. Então, agora a gente vai começar as partes de colagem. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que aqui tá um pouquinho maior. E isso vai servir justamente para essa parte aqui ter um encaixe perfeito. Então, a gente vai começar a colagem. Você pode fazer com a cola Cascorês, ou você pode também fazer com essa cola aqui, ó, que é cola de silicone. Coloco cola por toda a superfície, pra poder ela colar bem. E aí, eu venho aqui, ó, e encaixo. Aí, eu fico segurando até eu sentir que ela colou bem. Coloquei aqui o Durex pra me ajudar no peso. E é importante, gente, que aqui esteja tudo bem zeradinho, viu? Zeradinho ela tá aqui bem retinha, ó. Não tá sobrando. Então, é importante que ela esteja assim. Se não tiver, você pode passar o estiletinho aqui, ó, com a pontinha afiada, bem devagar, pra poder acertar esse cantinho. Porque pode acontecer, né, de ficar um pouquinho maior. Então, se acontecer isso, vocês podem fazer este acabamento com o estilete, mas com muito cuidado. E quando a caixa já estiver seca. Então, ó, ela já tá bem sequinha aqui agora. Vou só conferir os 4 lados. Mas eu vou deixar ela um períodozinho secando nessa cola. Então, um dos meus lados ficou com essa folguinha, ó. Pra vocês perceberem. Inclusive, até tá com durex aqui ainda. Mas eu vou dar uma refiladinha nele aqui. E aí, a gente já volta com o próximo passo. A próxima etapa é fazer a nossa capa, né, do nosso livrinho. E aí, eu já cortei os papelões nas medidas. Então, a gente vai começar com uma das capas e a lombada. Então, eu vou usar fita adesiva, gente, mas vocês podem usar também fita gomada. Eu acho até melhor, mas eu não tenho aqui no momento, então eu vou fazer com essa aqui. Ou então, se vocês tiverem aquela fita crepe mais grossa, dá pra vocês usarem numa boa. Então, eu vou virar aqui do lado do craft, que eu acho melhor. E aí, eu pego primeiro aqui, ó, um dos lados. Eu corto a minha fita, ó, um pouquinho maior do que a capa em si. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu pego aqui a fita e eu colo, ó, deixando um espacinho pra baixo. Então, eu vou usar aqui a régua de encadernação, mas eu vou usar ela assim, ó, em pezinha. Ela tem mais ou menos 3 milímetros de espessura. E eu vou usar ela pra me guiar, né, como base do distanciamento que eu preciso de uma capa pra outra. Então, ó, nesse caso aqui da capa pra lombada, né? Então, eu coloco a minha régua aí. Se você não tiver a régua, dá pra você fazer no olhômetro, né, mesmo. Mas contanto que você tenha o cuidado de deixar ele retinho. Ele reto tanto aqui nas laterais como aqui, ó. Então, o que é que eu faço com essas pontas? Eu viro elas pra dentro. Então, vou fazer isso do mesmo jeito aqui, ó. E a minha capinha ficou assim. Então, vou passar aqui só pra dar uma fixada a mais. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra capinha aqui. Então, eu venho com a minha fita.
E aí eu venho com a minha lombada novamente e colo aqui, ó, bem retinho. E aí eu venho e fecho os dois lados. Aí agora sim, a gente vai começar os empastamentos.